Irmãos, eu convido você então a abrir comigo as Escrituras no Evangelho segundo João, capítulo de número 2. Evangelho de João, capítulo 2, nós já iremos desenvolver a mensagem. Lembrar que hoje nós estamos dando sequência na série de mensagens sobre as excelências de Cristo, uma série a qual nós estamos falando da perfeição de Jesus, e nisso nós somos levados a perceber o quanto nós podemos e devemos, dia após dia, estarmos um pouco mais próximos do Cristo e partilharmos, quem sabe, um pouco mais das suas excelências. Irmãos, deixa aberto, nós leremos do verso 13 em diante, do capítulo 2, mas hoje o título do sermão é O Zelo do Senhor, um amor que nos move à fidelidade. Vou repetir. O zelo do Senhor, um amor que nos move à fidelidade. João, capítulo 2, verso 13, a palavra do Senhor diz assim: Era quase época da festa de Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois, falou até aqueles que vendiam pombas e lhes disse: Tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Verso 17. Então os discípulos se lembraram dessa profecia das Escrituras: O zelo pela casa de Deus me consumirá. O que você está fazendo? Questionaram os líderes judeus. Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Pois bem, respondeu Jesus. Destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei. Eles disseram: Foram necessários 46 anos para construir este templo, e você o construirá em 3 dias? Mas quando Jesus disse este templo, estava se referindo a seu próprio corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram nas Escrituras e em suas palavras. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Amém. Irmãos, hoje nós temos, então, uma jornada onde iremos entender um pouco mais sobre o zelo do Senhor. Eu diria que seria basicamente impossível nós falarmos sobre o zelo do Senhor no tempo que nos resta. Seria impossível. É um tema muito abrangente, é um tema realmente complexo. Mas eu gostaria hoje de, quem sabe, permitir que a palavra do Senhor nos capacite a entendermos a respeito do zelo. Porque quando entendemos o que é o zelo do Senhor, nós conseguimos compreender de fato quem Cristo é. E hoje, nesses dias, nós temos, quem sabe, absorvido um cristianismo que não é mais pautado através da revelação da encarnação. Nós temos hoje um cristianismo, muitas vezes, que pode ser entendido por vários aspectos, por várias leituras, por várias palavras, mas muitas das vezes a questão encarnação é deixada de lado. O interessante é que a encarnação é a chave hermenêutica, ou a encarnação do Logos, do Cristo encarnado, é a chave de interpretação da palavra e também da vida cristã. Se nós não entendemos a encarnação, nós não conseguimos entender o que é o zelo por Deus, ou o que é o zelo pelo Senhor. E se de fato não entendemos nada disso do que eu falei até agora, a nossa ótica a respeito de Jesus será ofuscada. Nós iremos sempre ver Jesus de uma ótica errada. Nós sempre o veremos. E é por conta disso que hoje nós vemos a pregação de vários Jesus, de pseudo-Jesus. De homens que dizem pregar a respeito de um Cristo, mas não um Cristo que é a encarnação do Verbo, não um Cristo ressurreto. Mas muitas das vezes o Cristo que vem do imaginário do homem caído, ou do desejo do coração do próprio homem. Precisamos, portanto, nesses dias, entender a encarnação,
Porque o cristianismo nada mais é do que uma religião fundamentada na encarnação do Deus vivo. Então entendemos isso, estamos caminhando para o lugar errado. Diz uma história que é possível nós irmos à casa de um vizinho por 2 caminhos. O caminho mais longo e talvez o caminho mais distante, que exige mais energia, é você dar a volta ao mundo. Você pode dar a volta ao mundo e depois de muito esforço chegar na casa do seu vizinho. Ou você pode pegar o segundo caminho. O segundo caminho nada mais é do que você dar poucos passos e andar poucos metros e chegar na casa do seu vizinho. Da mesma forma é a nossa jornada através da graça de Deus. Nós podemos achar que podemos trilhar um caminho longo através de nossos próprios feitos e desejos. Nós podemos achar que é possível alcançar a Deus ou aos céus, assim como foi na Torre de Babel. Mas se nós não percebemos o que de fato estamos seguindo, o cristianismo, nós talvez entenderemos que o caminho mais longo o caminho mais curto é o único caminho. O caminho no qual, preste atenção, o caminho no qual nós entendemos que não é através de nossa própria força. Ou seja, chegar no céu não é construir uma torre, mas chegar no céu é, obviamente, observar a graça que nos alcança. Obviamente, irmãos, eu sei que o caminho que leva à perdição, ele pode ser o mais curto, o mais largo. Mas muitas das vezes a nossa vida é pautada em querer conquistar a Deus. E o zelo do Senhor desconstrói essa realidade dos nossos corações. Porque nós não conseguiríamos nunca o conquistá-lo. Por isso, hoje eu levo a você a perceber uma coisa. Deus, ele é imutável. Ele é o único ser em toda a existência que não precisa mudar. Nós, como seus filhos, somos totalmente imutáveis. Ou seja, eu e você somos convidados a mudar. Afinal, a nossa natureza tem uma tendência a caminhar para um lugar onde nós não desejamos Deus. E para que isso aconteça, e para que nós possamos, então, entender a encarnação, entender o zelo, nós precisamos desconstruir nesses dias o que eu chamo de cultura da mímica. A cultura da mímica, para quem já brincou de mímica, ou já observou isso em algum lugar, mímica é você usar de algum artifício através de gestos, demonstrando algo que talvez você não é. Você consegue fazer isso através de caretas, de jeitos. Alguns irmãos ficam fazendo mímica de mim através de palavras que eu uso frequentemente no culto. As pessoas tentam. E é muito engraçado isso. Assim como nós, ao caminharmos com alguém, podemos pegar até trejeitos da pessoa e tentar imitá-lo. Mas a cultura da mímica talvez seja a cultura que tem disfarçado um cristianismo, que tem disfarçado uma forma de viver a jornada cristã. Porque utilizamos então somente de mímica, e então parecemos alguém. Nós parecemos um cristão genuíno, nós lemos e relemos a respeito de homens e mulheres piedosos, mas só queremos os copiar através de uma imitação fajuta. Nós não queremos realmente buscar entender ou buscar o coração daqueles que nós dizemos ser nossas referências. Vivemos uma cultura da mímica. E isso é tão real que, preste atenção, talvez nesses dias nós vivemos a maior mentira social do universo, no qual eu e você partilhamos muitas vezes uma vida em nossas redes sociais que não é a nossa vida. Eu lembro de algumas influencers, acho engraçado isso, algumas influencers nesse tempo, que afirmaram ter emagrecido através somente de regime, dieta e exercício, mas que passaram por diversas cirurgias estéticas para alcançar o objetivo do corpo ideal. E afirmaram veementemente que somente exercício, uma boa dieta, alcançaria isso. Mímica. Uma imitação fajuta. Da mesma forma nós, e eu acho isso engraçado por ser pastor, porque eu não deveria ter, mas tenho Instagram. E acho incrível quando vejo uma família que parece propaganda de margarina, mas que na grande realidade, a realidade da sua casa e da sua família é uma guerra. Nós fazemos mímica o tempo todo. A custo de quê? A custo de parecer ser alguém que não somos. Parecer ter uma família que não temos,
parecer ter um carro que não temos. Já viu homens que tiram foto de carros que não são deles? É incrível isso, eu acho isso extremamente engraçado. Nós vivemos essa cultura, uma cultura do imaginário, e parece que o imaginário se torna real em algum instante, mas não se torna. Isso é tão interessante que muitas vezes queremos seguir rotinas de pessoas famosas. Irmãos, seguir a rotina de um bilionário não te fará um bilionário. Eu queria te contar isso nessa noite. Obviamente, existem coisas boas, mas eu lembro de um texto que eu li a respeito de um empreendedor que ele vai falar que nos primeiros 3 anos de sua empresa, ele não dormia durante 3 dias da semana para conseguir dar conta do seu empreendimento. Ou seja, se acordar de manhã, saudar o sol, ler um livro, falar que dará tudo certo, comer um ovo, trilhar uma caminhada, talvez não fará você alcançar seus objetivos, mesmo que outros conseguiram isso. O que eu estou convidando você hoje é observar que muitas das vezes estamos imitando uma forma fajuta, imitando homens e mulheres em seus jeitos, mas não em seus corações e desejos. Ontem mesmo, eu tive um triste dilema. Estava em casa, ainda com uma roupa parecendo um morador em situação de rua. Estava feio, né? Com uma roupa feia, com um boné horrível. E disse para minha esposa que eu compraria uma pizza. Fomos, né? E é muito engraçado porque é sempre um desafio sair com o Pedro, né? Ele tem falado muito. Chegamos então na pizzaria e eu saio do carro, mas antes de sair do carro eu observo, preste atenção nisso, eu observo um homem em situação de rua. E eu aprendi algo na minha jornada como humano. Se eu falar primeiro, eu venço o diálogo. Sempre quando eu vejo alguém em situação, eu ajo primeiro. Eu não espero ele chegar. Eu peguei algumas moedas, que era aquilo que eu tinha. Eu cheguei a ele, entreguei em suas mãos e falei, Deus te abençoe. Ao meu lado, preste atenção nisso, ao meu lado, aparece um homem que estava vestido como realmente um homem de Deus. Olha como eu sou um pecador, fiz um pré-julgamento. Pode ser. Digamos que ele era um homem de Deus, com um terno que brilhava e o sapato reluzente. Ele anda ao meu lado enquanto estamos indo e o morador não fala comigo, mas o morador fala com ele. Por quê? Porque eu parecia igual a ele. Não tinha nada a oferecer. O homem bem vestido poderia dar algo, creio eu. Essa seria a minha leitura se fosse morador de situação de rua. Esse cara ele chega até o homem de terno e fala, o senhor poderia me dar algo? Esse homem ele nem mesmo olha nos olhos daquele senhor em situação de rua. Ele simplesmente passa. Aquela situação ficou constrangedora para mim. Enquanto eu e ele estamos entrando na pizzaria, o morador de rua grita, garoto! Não sabia ele que eu era pastor? Nem o outro homem bem vestido. Obrigado por ensinar a verdadeira religião. Uau. O homem entra, compra a pizza, não olha nos meus olhos. E também eu não falaria nada naquele instante, vai embora. E eu saio da pizzaria feliz por ter algumas migalhas daquilo que eu tinha. Poderia ter dado muito mais. Mas eu recebi uma palavra de incentivo por conta de poucas moedas que eu dei. O que entendemos, portanto, é que aquele homem, possivelmente, eu sendo um cara muito preconceituoso, ele estava 30 minutos antes de chegar na pizzaria com as mãos levantadas adorando a Deus. Mas no primeiro instante que ele pôde ajudar alguém, ele não liberou ajuda. Digo, isso não é uma mímica? Levantar os braços e adorar a Deus, mas quando alguém marginalizado pede uma pequena ajuda, nós nem mesmo olhamos nos olhos. Poderia ter falado, não tenho nada, irmão, que Deus te abençoe, mas nem nos olhos olhou. Talvez nem enxergava o outro como humano, talvez uma classe abaixo. Vivemos uma cultura da mímica. Aparentamos adorar a Deus, aparentamos amá-lo, mas quando podemos amar a quem Deus ama, não demonstramos nenhum certo tipo de apreço. Jesus, ele está no texto que lemos, e talvez o título da perícope da minha Bíblia, talvez a sua Bíblia seja diferente, é Jesus purifica o templo. Jesus está indo para Jerusalém. E é interessante porque o Evangelho de João, ele é um evangelho diferente dos outros.
E em João, nós temos somente 7 milagres. Enquanto nos outros evangelhos nós temos diversos outros milagres, em João há somente 7. E João não chama milagre de milagre. João chama milagre de sinal. Porque o pano de fundo, o objetivo de João é que os seus leitores, ao lerem o evangelho que carrega o nome João, aos leitores, ao lerem esse livro, eles entendam que Cristo é Deus. E não somente o curandeiro, não somente aquele que pode trazer milagres, mas aquele que trouxe sinais. Aquele ao qual tornou profecias verdade. João tem esse pano de fundo, e é por isso que ele separa somente 7 sinais. No capítulo 2, nós temos no início do capítulo Jesus fazendo o seu primeiro milagre. E após isso, nós temos o caminho de Jesus até Jerusalém. Nos outros evangelhos, é interessante, presta atenção nisso, que isso faz muito sentido. Nos outros evangelhos, Jesus sobe para Jerusalém e purifica o templo no final do seu ministério. Em João, é diferente. Em João, Jesus sobe e purifica o templo no início do seu ministério. Pastor, há um erro cronológico? Não necessariamente. Mas o que João quer deixar claro para nós, leitores, para nós, a igreja de Cristo, é que Jesus vem e ao fazer o primeiro milagre em um casamento, e após isso ele faz então um grande rebuliço em Jerusalém, demonstrando que ele veio não somente para causar milagres e maravilhas, não somente para ser alguém que era diferente, um grande profeta, mas Jesus vem para trazer a restauração do plano de Deus. A vontade de Cristo, a vontade de Deus é que ele estabeleça novamente a paz que havia entre os homens e Deus. João, então, ao escrever o seu evangelho, deixa claro que Jesus faz algo milagroso em um casamento, mas após isso purifica o templo. Ou seja, Jesus veio trazer sinais, não somente sinais que trazem a ideia de milagre, mas sinais que compreendem ele como o Messias que deveria vir. O capítulo 2, então, versículo 13, diz que Jesus está subindo para Jerusalém na época da festa de Páscoa, ou seja, Jerusalém já estava sendo repleta de pessoas. A cidade estava cheia. A cidade estava realmente recebendo pessoas de várias partes do mundo. E Jesus sobe para Jerusalém. Jerusalém fica acima do nível do mar. Jesus está subindo, então, saindo de Caná e indo para essa região. Agora, versículo 14, acontece algo interessante. Jesus, ao chegar no templo, viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas como sacrifício. Além disso, o Evangelho diz que ele também viu negociantes em mesas trocando dinheiro estrangeiro. E aqui, quando nós talvez fazemos uma leitura breve e talvez até mesmo sem entender o contexto, nós vamos achar que Jesus, ao chegar nesse lugar, ele está com raiva dos comerciantes. Que Jesus está com raiva desses homens. Mas a grande realidade é que isso acontecia em Jerusalém frequentemente. Ou seja, se você era um judeu e você precisava então levar o sacrifício pelos seus pecados, se você morava longe, você não ia levar o seu novilho ou o seu cordeiro carregando ele. Era muito mais difícil. O que você faria? Você venderia esse novilho, esse cordeiro, pegaria o dinheiro e em Jerusalém você então compraria e entregaria para o sacrifício. Assim como em Jerusalém, e nesse contexto, no pátio do templo, haviam mesas de câmbio. Por quê? Porque é interessante observar que você não poderia ofertar e dizimar com uma moeda que tem deuses romanos e ainda uma frase idólatra. Não era aceito no templo. Ou seja, você precisaria levar um animal e ainda trocar o dinheiro para o dinheiro que era acessível e era aceito no templo. Era normal, era cultural. O problema que Jesus está vendo aqui, preste atenção nisso, é que essa troca, ou esses cambistas, ou esses comerciantes, eles estão fazendo isso dentro do templo. Anteriormente, essas trocas, esse comércio acontecia anexo ao Monte das Oliveiras. Mas no contexto de Jesus, está acontecendo no templo, especificamente no pátio do templo, e em mais específico, na parte do templo que é chamado de pátio dos gentios. Jesus chega, e ao chegar em Jerusalém, no templo do Senhor, ele se depara com comércio, ele se depara com ovelhas, com bois, com pombas, com homens gritando, trocando dinheiro. Ele se depara com isso. Ao se deparar com essa realidade, caminhamos então para o versículo de número 15. Jesus então faz um chicote de corda.
Você consegue imaginar Jesus com um chicote de corda? Jesus possivelmente pega o chicote, ou as cordas e faz o chicote. Essa ação física de Jesus, essa ação ensalecida, vigorosa de Jesus, ela acontece porque, irmãos, como você vai expulsar bois? Boi, sai. Não vai adiantar. Ovelhinha, bé, saia. Não vai adiantar. Jesus precisou ter uma ação fervorosa. Jesus então pega cordas, constitui um chicote e começa a chicotear todos os animais, e jogando tudo para fora, dizendo: saiam, saiam. Se não fosse isso, Jesus ainda chuta as mesas e as moedas dos cambistas caem pelo chão do pátio. Um grande alvoroço acontece, mas interessante é que Jesus consegue o seu objetivo. Ele quer que todos saiam. Agora, olha como Jesus, ele não estava preocupado se aqueles cambistas ou comerciantes estavam ganhando dinheiro em cima do povo. Jesus não faz essa algazarra esperando que, ou tendo uma expectativa de que aqueles homens eram homens maus, vios, que não tinham ética e moral. Não é isso. Jesus quer tirar todos, ao ponto de, preste atenção, no versículo de número 16, Jesus vai até aqueles que vendiam pombas. Ele poderia ter dado uma chicotada. Ele poderia ter quebrado tudo. Mas ele vai até o homem que vende pombas e pede que eles tirem as pombas, porque se Jesus chicoteia tudo e quebra tudo, as pombas iriam embora e aquele comerciante teria uma grande falta no seu comércio. Jesus não está preocupado com os comerciantes. Jesus não está preocupado com os cambistas. O que Jesus está preocupado, e deixe claro, é o que ele fala no versículo final do 16. Ele diz: parem de fazer da casa do meu pai um mercado. O que Jesus está combatendo, portanto, é que naquele lugar do templo que deveria haver oração, aquele lugar do templo que deveria haver contrição, restauração, remissão, que deveria ser um lugar onde você deveria ouvir orações, está sendo agora um lugar onde se ouve berros de animais, berros de homens, trocas de dinheiro. Jesus está preocupado porque até naquele contexto, naquele momento, o templo do Senhor, a presença de Deus em terra, era em Jerusalém. O templo era a exatidão da presença de Deus. E Jesus era tão zeloso para com a presença de Deus que sabia que naquele lugar não poderia haver bois, vacas, não poderia haver ovelhas, não poderia haver pombas. O que aquele lugar deveria ter era homens com joelhos no chão e arrependidos de seus pecados. Por isso, talvez, essa é a leitura de um teólogo chamado Carson, Jesus, ele não está preocupado, então, com os comerciantes. Jesus está preocupado com os mestres da lei, com os levitas. Porque os levitas permitiram que no templo, que deveria ser um lugar de oração, contemplação e solitude, tornou-se um comércio. O que Jesus está, então, atacando não é o comerciante. Eles, claro, levaram algumas chicotadas, talvez eles saíram meio tortos e perdidos em tudo aquilo, mas o grande objetivo de Jesus era combater aqueles grandes homens de Deus que não estavam preocupados que no templo houvesse adoração. Talvez hoje isso não é diferente. Muitas das vezes nós estamos talvez tão preocupados com que o culto aconteça, com que a estrutura avance, com que os objetivos financeiros sejam adquiridos e conquistados, que nós não mais nos preocupamos com que, na nossa jornada como cristãos, nós tenhamos um lugar de adoração a Deus. Não digo um lugar igreja, mas eu digo um lugar, o templo o templo do Espírito Santo. Jesus está combatendo, portanto, essa realidade na qual ele se torna, então, uma oposição a uma liderança que não mais aponta para Deus a adoração, mas uma liderança que está somente esperando ganhar algo sobre alguém. Ao falar isso, versículo número 17, e aqui é muito interessante. Os seus discípulos, e quem eram esses discípulos? Possivelmente os discípulos que Jesus encontrou no capítulo 1, depois do capítulo 1. Então os discípulos se lembraram dessa profecia das Escrituras: o zelo pela casa de Deus me consumirá. Onde se encontra isso? Se encontra em Salmos 69. Em Salmos 69, verso 9, nós temos a realidade do que isso significa. Davi, em um salmo de clamor e lamentação sobre o Messias, afirma o que os discípulos afirmaram.
mas aqui é uma troca verbal. Se você abrir depois em casa, Salmo 69, 9, você vai observar que Davi vai dizer: o zelo pela sua casa me consome ou me consumiu. Agora, em João 2, 17, nós temos o zelo pela casa de Deus me consumirá. Há um erro aqui de conjugação verbal? Será que os discípulos erraram a conjugação verbal aqui? Não. O que está acontecendo nesse exato momento é que o salmista, lá em Salmo 69, Davi, ele está recebendo uma implacável oposição. Ele está desenvolvendo uma grande gama de inimigos. Depois você lê o Salmo 69. Por conta de uma inimizade, pelo fato de Davi ser alguém que tem profundo compromisso com o templo. Salmo 69 é profético, até mesmo fala a respeito do que Cristo recebe na cruz, ao invés de água, vinagre. Mais uma vez, uma ação profética acontece. Jesus se torna a profecia. Mas o que temos acontecendo aqui é que o salmista está falando que ele tem um zelo pela presença de Deus, que isso cause inimizade. Inimizade de um rei com o seu próprio povo. Davi fala: eu estou repleto de inimigos, porque esses inimigos não conseguem ver o quanto eu amo o Senhor. Eles não conseguem compreender o quanto eu amo o Senhor e quanto eu realmente desejo estar com o Senhor. Irmãos, quando nós, isso acabe a todos nós, quando nós vivemos uma jornada de devoção, amor, de uma forma integral e zelosa, as pessoas começam a nos ver com olhos de ódio. Quando começamos a caminhar através de uma jornada na qual nós amamos Deus e zelamos por Deus, as pessoas não entendem. Mais uma vez na igreja, você vai ofertar e dizimar tudo isso? Você vai lá levar ou limpar a igreja, você vai gastar mais um dia da sua agenda em prol disso? As pessoas que não amam o Senhor, não têm zelo pela sua presença, elas não conseguem encontrar sentido nisso. Elas não conseguem encontrar sentido em nós, pessoas diferentes, caminharmos juntos. Não conseguem encontrar sentido em alguém que talvez se desprende de realidades da vida para poder viver o Evangelho, ou parcialmente, ou integralmente, enfim. O rei Davi está tendo inimigos porque as pessoas não conseguem aceitar o quanto ele ama a Deus. Irmãos, amar Deus causa espanto ao mundo. Amar a Deus causa espanto até mesmo a nós. O salmista, portanto, diz que o zelo pela casa de Deus me consumirá. Me consome. E o evangelista João escreve: o zelo pela casa de Deus me consumirá. O que acontece aqui? O que acontece é que João, ou a experiência que ele teve quando estava vendo isso acontecer, é uma experiência que leva ele a perceber que existe um paradigma profético. Davi, ele antecipa o que deveria acontecer com o maior dos seus filhos. O maior filho de Davi é Jesus. Davi antecipa a dor de Jesus. Davi antecipa o que Jesus iria suportar como aquele que é o Verbo encarnado. E é por isso que ele fala: o zelo pela sua casa me consome, o zelo pela sua presença me consome, o meu amor por ti me consome. Assim como acontece com o próprio Cristo. Aos discípulos falarem no versículo 17, o zelo pela casa de Deus me consumirá, eles estão dizendo que entenderam que Jesus não veio somente para fazer milagres e maravilhas, mas Jesus veio para demonstrar o que é zelo pelo Senhor. Que Jesus veio para demonstrar como que se deve viver diante de Deus, não diante dos homens. Que Jesus não veio somente para curar enfermidades ou para resolver dificuldades, mas ele veio para apontar o caminho. E é por conta disso que na sequência dos versículos nós somos, de alguma forma, contaminados pelo aquilo que os líderes judeus falam. Eles falam o seguinte, versículo 18: o que você está fazendo? A continuidade: que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Irmãos, no começo do ministério, segundo a cronologia de João, Jesus já está tendo problemas. E não problemas com o povo, mas problemas com os líderes.
E ao fazer isso, Jesus mais uma vez torna real uma profecia de Malaquias 3. Malaquias 3, depois você lê, o verso 1 a 3, diz que então de repente o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo e purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Isso simboliza que a ação profética de Jesus no templo é uma ação profética que quer trazer a restauração novamente da adoração. Assim como Davi, como primeiro ato, como monarca, como rei, foi restaurar a adoração a Deus, Jesus, como o seu ato chegando no templo, é restaurar a adoração a Deus, ou a genuína adoração. Jesus está preocupado porque as pessoas não estão mais adorando a Deus, mas estão vivendo rituais, estão participando de um movimento, mas não mais amando a Deus, tendo zelo por quem Ele é. Pergunto a vocês, isso é atemporal? Claro! Será que nós hoje não estamos vivendo parcialidades ainda disto? Será que hoje ainda nós não estamos vendo uma cultura cristã, rituais cristãos? Não é isso? Gente, já me fizeram de bobo algumas vezes na igreja. E eu acho interessante, eu vou contar para vocês aqui, fuxico gospel. Mas eu acho interessante que pessoas vêm pedir para eu apresentar crianças. E eu já fiz isso. Mas de pessoas que não são membros da comunidade. Elas vêm, pastor, eu amo você. Você apresenta meu filho? Eu falo, irmão, mas você vai vir para a comunidade? Você vai viver conosco? Vou. Tá bom. A pessoa faz a classe de membros. A pessoa vem, eu apresento o filho. Ela some. Porque para nós apresentar o filho na igreja ou diante de Deus se tornou um ritual. Mas que não tem sentido algum. Apresentar uma criança diante da igreja é trazer uma responsabilidade de nós como comunidade em discipularmos e cuidarmos dessa criança. Os bebês que estão aqui, o meu filho Pedro está lá atrás, são crianças que nós devemos discipular e cuidar, ajudar os pais a educar, e não simplesmente apresentar como um rito, sem sentido algum. E é isso que está acontecendo nesses dias, e é isso que está acontecendo no contexto de Jesus. Os levitas estão continuando com todo o monopólio de sacrifícios, de ofertas, mas não mais com zelo pela presença de Deus. Jesus, ao quebrar tudo, ele dá um convite profético para que esses e para que nós venhamos adorar a Deus de coração, sem influências que nos distraiam, mas com o coração atento. Jesus nos convida a isso. Na continuidade, portanto, do capítulo, nós temos então Jesus falar e deixar claro que líderes religiosos, levitas, não se preocupem, porque se eu quiser, eu acabo com esse templo e em 3 dias eu restauro. Os líderes cheios de pompa e conteúdo dizem, foram necessários 46 anos para construir. O que Jesus então aponta é, o templo que eu estou falando, ele deixa isso subentendido. Não é o templo feito por mãos humanas, mas o templo feito pelas mãos divinas. Ou seja, Jesus, no início do seu ministério, através da cronologia de João, está deixando claro que ele morreria e voltaria à vida ao 3º dia. Jesus está deixando claro que esse templo que a presença de Deus está, ela será destituída, não será mais necessário. E a presença de Deus estará então em todos nós, no povo que é chamado igreja, no povo santo. A presença de Deus não estará mais uma estrutura física, mas uma estrutura espiritual, o corpo espiritual de Cristo em terra. Mas mesmo sabendo disso, e mesmo sabendo que todas essas coisas iriam acontecer, Jesus está lá quebrando tudo no templo, porque ele está preocupado com o zelo pela presença de Deus. Medo com aquilo que fazemos com a presença de Deus. O zelo é um desejo ardente em querer agradar a Deus. E esse desejo, ele não vem da nossa natureza, mas vem da própria graça de Deus que nos alcança. É por isso que nós não podemos, e preste atenção nisso, eu não estou aqui combatendo talvez um caminho que você pode trilhar,
Mas não adianta ler sobre zelo do Senhor se você não ama o Senhor. Não adianta se munir de formações a respeito do Senhor se você não o ama. Não adianta você estar em um lugar com pessoas que amam o Senhor se você não o ama ou não o deseja. O zelo do Senhor deveria nos consumir ao ponto de nós criarmos, entre aspas, inimigos. As pessoas deveriam olhar para a igreja e falar: nossa, que povo obstinado, que povo diferente, que povo mais esquisito. Mas infelizmente, muitas das vezes nós não somos mais tomados pelo zelo do Senhor, porque nós não entendemos a encarnação. Cristo, Deus se tornar homem, significa que nós temos agora uma nova natureza possível. Se nós temos então a possibilidade de uma nova natureza, não mais uma natureza caída, mas uma natureza divina que vem do próprio Deus, isso significa que nós podemos sim vencer pecados. Isso significa que nós podemos sim ter um zelo pela presença do Senhor de forma incrível e indescritível. De que nós sim conseguimos gastar a vida para o Senhor. Mas enquanto nós não entendemos a encarnação, ou quanto nós ainda não entendermos a centralidade da nossa vida, nós continuaremos a viver uma jornada na qual o Senhor não é amado. Ele pode ser compreendido, ele pode ser uma figura importante na nossa existência, mas ele ainda não é o Deus encarnado. E aqui cabe uma crítica a nós. No movimento protestante, aqui eu não estou querendo denegrir a reforma, muito pelo contrário. A reforma protestante foi necessária uma ação espiritual. Mas a reforma protestante, ou o movimento protestante, ele vai nascer em meio à ascensão do humanismo. O humanismo nada mais é do que um movimento que coloca o homem no centro de todas as coisas. Por isso mesmo, a reforma protestante e homens que foram proféticos, como Lutero, homens que realmente transformaram a realidade, mesmo sendo uma ação divina, nós podemos e nós vemos em nossa história como igreja evangélica, um caminhar para colocar o centro dos nossos corações, o homem. Deus, por muitas vezes, foi colocado de lado. E na reforma protestante, que deveria ser então um movimento de restauração, um movimento de voltar à palavra, um movimento de voltar à glória somente a Deus, um movimento de entender que somente através de Cristo, um movimento desse nos tornou homens que se acham mais importantes do que o próprio Cristo. E isso acontece, presta atenção, porque no movimento da reforma protestante também está surgindo ou está ganhando grande expansão aquilo que chamamos de homem moderno. O homem moderno, ele é diferente do homem camponês. O homem moderno ou homem urbano, olha que interessante isso, é alguém que começou a ter uma ascensão financeira, mas não porque ele era duque, não porque ele tinha herança, mas ele tem uma ascensão financeira porque ele começa a ter uma empresa que começa a faturar e ganhar dinheiro. A burguesia. A burguesia começa a ganhar dinheiro, as pessoas começam a ganhar dinheiro. As pessoas começam agora a não ter mais tempo. Eu não estou dizendo que o trabalho no campo é mais fácil do que o trabalho urbano, não é isso. O que eu estou dizendo é que o campo, ele propicia momentos de reflexão. Você planta e você tem que esperar o momento da colheita. Agora, o homem urbano não. O homem urbano, ele está a todo momento preocupado com o seu negócio, a todo momento preocupado em faturar mais, a todo momento querendo ganhar mais. Presta atenção nisso. Isso não é do nosso tempo. Isso já tem séculos. O homem, então, ele começou a gastar tanto tempo consigo e com as suas coisas, com os seus negócios, e não tendo mais tempo ocioso, ao ponto de ele não conseguir mais estar sozinho consigo mesmo. 500 anos se passam e nós continuamos os mesmos homens. Continuamos o tempo todo com medo do silêncio, porque estar sozinho consigo
Traz muitas coisas. Quer ver e estar sozinho com Deus. E é por isso que hoje nós falamos uma frase, e eu já falei isso também, mas dizendo assim, a criança que dorme, ela dorme bem. Por quê? Porque ela não tem boleto para pagar. E isso parece algo muito bobo, mas é a grande realidade. Nós estamos preocupados o tempo todo com o boleto que temos que pagar. Nós não podemos ter tempo de ociosidade, de reflexão, porque nós queremos ganhar mais dinheiro. O homem moderno e urbano não tem mais espaço para Deus. E é por conta dessa realidade que em todo o movimento evangélico nós vemos o homem ser centro, não agora nos movimentos neopentecostais, mas muito antes. Nos movimentos que colocam Deus como um ser que ajuda, que nós devemos amar, mas não como uma centralidade da vida. E é por isso que então vivemos uma jornada de homens de 500 anos atrás, que estão enriquecendo com os seus negócios, mas não tem mais espaço para Deus. Em João 17, 21, você pode abrir em casa depois, diz assim, é uma oração de Jesus. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. O que Jesus está dizendo é que o desejo dele é que nós venhamos a ser um com ele. Isso significa partilharmos a natureza. Isso significa uma relação pessoal. Isso significa tempo. Isso significa prioridade. Isso significa zelo. Jesus vai apontar então que nós precisamos entender que ele se encarnou para mudar a nossa natureza. Deus agora é um Deus homem para mudar a nossa natureza. Deus agora é um Deus homem para que nós tivéssemos paz com Deus. Deus agora se encarna para que nós tivéssemos pessoalidade com Deus. A pergunta é então, por que nós não oramos? E a sua resposta muitas vezes é, porque eu não tenho tempo, porque eu não consigo. Mas a grande realidade é que nós não oramos porque nós temos medo. A sua vida de devocional não acontece porque você tem medo. Sabe medo de quê? Medo de Deus destruir os seus ídolos. Medo de Deus tocar no seu coração e modificar a sua agenda. Medo de Deus querer modificar a sua forma de responder aos outros. Nós temos medo porque Deus vai mudar a forma como você trata a sua esposa. Nós temos medo porque Deus quer mudar a forma como você trata os seus filhos. E por termos medo, nós então tiramos foto de um devocional na manhã. E foi interessante. Estou fazendo devocional. Gente, tem muitos devocionais bons. Tem horríveis. A pessoa tira foto. Pá. Amor. À noite, stories. Balada. Amor. É muito amor. O que tem acontecido conosco? Vocês estão entendendo? Nós estamos vivendo de mímica. Nós não fazemos um devocional, dobramos o joelho, nós vamos ao culto com mímica, mas o nosso coração não deseja estar aqui. Pergunte para si mesmo, você desejaria estar aqui nessa noite? Será que a resposta seria glória a Deus? Ou será que a sua resposta é não, eu queria estar em casa curtindo a minha vida? Tudo bem curtir a vida, mas a grande realidade é que isso demonstra, não que você curtir a vida, mas isso demonstra que você não está nem aí para o próprio Deus. Não existe zelo em nenhum. E é por isso que amanhã você vai acordar. Preste atenção nisso, você vai acordar amanhã. E você, quem sabe, vai pensar, vou fazer um devocional, mas eu vou dormir um pouco mais. Estou cansado, eu mereço. Ou você vai fazer um devocional e você vai fazer o devocional como você lê um jornal. Você lê correndo, com medo do tempo, porque você tem 15 minutos somente, você faz aquilo sem nenhum tipo de zelo, sem nenhum tipo de prazer. Não existe prazer em ler a Bíblia, não existe prazer em orar. Vocês estão entendendo como nesses dias nós nos tornamos fazedores de atividades, mas atividades sem nenhum tipo de compreensão. Não há zelo, não há amor, não há afeto.
Irmãos, qual foi a última vez que você teve prazer orando? Qual foi a última vez que você leu a palavra e começou a ficar alegre? Nós estamos, então, jogando fora o que Cristo ora. Somos, então, destituídos da união com Deus. Somos, então, levados a perder a significação da vida ou o sentido da vida. Quando, então, nos distanciamos de Deus, dessa união da encarnação, nós, então, não temos mais sentido na vida, então buscamos um outro sentido. E é por isso que você, nesse tempo, pensou, vou fazer mais uma faculdade, eu preciso. Eu, na crise dos 30 anos, eu quis mudar de cabelo, não deu certo. Tentei, crise dos 30. Nós queremos fazer algo novo, não é? Novidade, eu quero uma nova empresa, eu quero um novo negócio. Eu quero estabelecer algo novo. E está tudo bem você querer fazer coisas novas, está tudo ok. Mas por que isso? Porque talvez você não tenha mais o sentido da vida que é encontrado na união com o próprio Cristo. A união com Cristo nos faz ter um sentido da vida que vai além dessas coisas. Por isso não tem problema nenhum empreender, conquistar, amadurecer, comprar casa na praia, no campo, me convide para visitar. Não tem problema algum fazer essas coisas. O problema é essas coisas serem o único sentido da sua existência. Quando então somos destituídos da união com Cristo, somos também destituídos do significado da vida. E é por isso que você quer buscar ou encontrar o seu chamado. Não é isso? Qual é o sentido da vida? O mundo quer saber isso. Nós já deveríamos saber. Mas por não desejarmos o Senhor, nós nos distanciamos de tudo isso. Por isso, o homem, ele tem se tornado dia após dia alguém que foi liberto das realidades desse mundo. Alguém que pode agora carregar o zelo do Senhor dos Exércitos em seu coração, alguém que foi liberto das realidades desse tempo, alguém que pode vislumbrar aquilo que Cristo fez, alguém que pode vislumbrar aquilo que Cristo é, alguém que pode ter a habitação do próprio Deus em terra, o Espírito Santo. Nós temos uma dádiva, mas uma dádiva não reconhecida é uma dádiva infrutífera, sem qualquer utilidade. E é por isso que nós participamos indignamente da comunhão. Você participa indignamente da ceia, não porque você pecou na semana, porque eu também pequei. O Kleber que ministrou a ceia hoje também pecou. A comunhão. A gente peca, a semana nós pecamos, somos humanos. Mas o tornar-se alguém que é indigno da comunhão é alguém que realmente não entendeu qual é a dádiva que Cristo nos deu. E a dádiva que Cristo nos deu é a possibilidade de não sermos mais escravos do pecado e nem de nós mesmos. Sermos livres nele. E encontrarmos nele, na nossa relação com ele, um afeto tão grande, um amor tão profundo que nos consome. Por isso, quando nós levantamos o pão e tomamos o cálice, nós não estamos fazendo coisa sem sentido. É até interessante, porque pão e vinho, no contexto de Cristo, era a base alimentar. Ou seja, isso traz para nós uma reflexão de que sem a comunhão com Deus não há vida. Sem participarmos da comunhão não há vida. Sem comermos do pão e do vinho não há vida. Porque a base da nossa vida espiritual é a comunhão com o próprio Cristo. Por isso, não participar da comunhão é o mesmo que declarar morte para você. Mas também participar da comunhão de forma errada e sem significado é o mesmo que dizer que o sacrifício de Cristo na cruz é inválido ou não necessário. Logo, a nossa natureza ela pode ser anexada e é anexada à natureza divina. Nós somos filhos de Deus e não somente criaturas de Deus. Logo, partilhamos da mesma natureza de Deus. E assim como o próprio apóstolo Pedro afirma, participantes da natureza divina. Quando então começamos a olhar a encarnação através das lentes da paixão de Deus,
A química das nossas emoções é alterada, a fé nasce, a nossa oração ela cresce, nos tornamos mais intensos. O poder entra em nossos corações, entra no nosso homem interior, começamos a orar de um lugar agora com força, onde a força não vem de nós, mas vem de Deus. Começamos a viver através de uma fé, mas uma fé que é junta ao dom que Deus nos deu. Podemos ver tantas coisas. Mas infelizmente precisamos hoje pedir perdão a Deus pela nossa descrença. Por nossas lentes, que enxergam a vida somente através de acusações, e não por uma vida que consegue compreender Deus como aquele que nos amou ao ponto de se tornar um de nós. Eu e você somos convidados a não colocar somente Cristo no centro da vida, mas o Cristo encarnado. O Cristo encarnado abre o pressuposto para que eu e você possamos olhar para um segundo Adão que pode ser imitado. Mas não imitado somente em atitudes, mas imitado no coração. Por isso podemos ser como o homem que levanta a mão em um culto, mas não consegue olhar aos olhos de um marginalizado. Ou podemos ser alguém que carrega o amor ao ponto de entregar tudo aos pobres e a viver de forma digna diante de Deus. Podemos, então, viver uma jornada com zelo ou sem zelo. Basta primeiro observarmos se o Cristo encarnado é real em nossos corações ou não. Por isso o convite dessa noite não é só termos práticas e atitudes como zelosos, mas olharmos nosso coração. No domingo passado eu falei que o macaco, eu vou repetir, o macaco, ele pode aprender a tocar um trompete. Você pode ensinar macacos a tocarem instrumentos que geram uma grande orquestra, mas o macaco nunca vai conseguir entender a beleza da música. Ele pode tocar instrumento, ele pode fazer igual o homem, mas ele não consegue encontrar beleza na música. Nós, muitas das vezes, somos iguais. Porque nós estamos copiando movimentos, nos igualando a atividades, mas não conseguindo compreender a beleza que há no Deus encarnado. Nossos corações precisam estar em chamas nesses dias. Não em chamas simplesmente por conta dos dias que virão, mas em chamas por conta do dia que Cristo veio. Eles se tornam um como um de nós para sempre, para nos mostrar o único caminho. Por isso o convite dessa noite não é você seguir uma leitura bíblica anual. Que isso, pastor? Você não precisa ler a Bíblia em um ano. Você precisa amar a Bíblia em um ano. Você pode ficar em um versículo durante um ano. Você pode ficar em um capítulo durante um ano. E assim como observar a natureza, que possamos contemplar o versículo a versículo, momento a momento. Você não precisa jejuar por 40 dias. Você não precisa orar com os joelhos em cima de milho. Mas você precisa desejar amar o Senhor. Por isso o convite que eu dou a você, quase no final desse mês, talvez muitas das suas promessas já caíram. Muitas. Mas talvez também muitas das suas promessas foram promessas mentirosas. Porque você disse que amaria a Deus lendo um livro sobre Deus. Você disse que amaria a Deus lendo devocional pela manhã. Mas não existe zelo no seu coração. A minha oração para esse próximo mês que virá, e esse ano que ainda temos a percorrer inteiro e completo, é que o Senhor nos impacte com zelo. Que o Senhor nos impacte com paixão.
Que o Senhor nos impacte com dedicação, com um desejo ardente, um desejo desenfreado, prazer. Pastor, que horrível falar isso, mas nós temos que ter prazer no Senhor nesses dias. Por isso, antes de encerrarmos o culto, eu queria convidar o louvor a subir. E eu queria fazer um momento de oração com vocês.